post, por favor, porque travou aqui. Tá. Hoje apresentamos ao presidente Lula oficial e compartilho com vocês os 11 pontos que mais nos chamaram a atenção na síntese que os colaboradores e voluntários trouxeram no relatório final da transição. Segue o fio. Número 1, vamos falar de educação. Nos últimos 3 anos, o número de crianças que não conseguem ler ou interpretar textos cresceu de 50% para 70%. O pior resultado em 10 anos. Cultura, 2. O governo federal reduziu em 85% o orçamento e em 66% o número de servidores na cultura. 3. Saúde. Com 2,7%, menos de 3% da população mundial, o Brasil registrou 11% do total de óbitos, de mortes por Covid-19 no mundo. Resultado que colocou o Brasil como o segundo país com maior número de vítimas. 34 milhões de brasileiros e brasileiras não receberam ainda nenhuma dose contra a Covid-19. O governo federal inutilizou 3 milhões de doses de vacinas por perda de validade. A aplicação dessas vacinas contra a poliomielite em crianças até 4 anos de idade caiu de quase 100%. Todo mundo era imunizado, né? Todas as crianças na idade para serem imunizadas contra a poliomielite eram imunizadas em 2015, agora, 7 anos atrás, e agora 70% só ou seja, 1 em cada 3 crianças, mais ou menos, é muita coisa, 1 em cada 3 não está recebendo a vacina contra a poliomielite. 4, desenvolvimento social. A hospitalização de crianças por carência alimentar, a doença da fome, aumentou em 11%, o pior índice dos últimos 14 anos. Mais da metade da população brasileira, 58,7%, ou cerca de 125 milhões de pessoas, vive com algum tipo de insegurança alimentar. Falta comida, nutriente, algo para que ela seja alimentada de uma maneira plena, saudável. 5, violência contra a mulher. O Brasil bateu o recorde no número de episódios de feminicídio. Eu vou repetir, o Brasil bateu o recorde. Eu venho falando aqui há muito tempo isso aqui no programa. Ah, não é nada disso, tá caindo, os números não são esses, é mentira. Então tá aqui, número 5. O Brasil bateu o recorde no número de episódios de feminicídio, tendo registrado 700 casos em apenas 6 meses em 2022. Agricultura. A Companhia Nacional de Abastecimento reduziu, pasmem, 95% os estoques reguladores de arroz, o que contribuiu para a elevação de 19,2% do preço. Ou seja, do estoque que tinha, dos sacos de arroz que tinham guardados, de cada 20 que tinham antes, hoje só tem 1. Isso quer reduzir 95%. De cada 20 que tinham, não tem mais 19, só tem 1. E é o que o André Campedelli tem falado tanto aqui. Os estoques reguladores caíram muito no Brasil, a inflação subiu à medida que os preços internacionais subiram. E o dólar subiu, na veia, na lata, a gente parou de ter proteção. 7, meio ambiente. O índice de desmatamento na Amazônia aumentou quase 59% entre 2019 e 2022, em 3 anos só. Nos últimos 30 dias, olha o alerta, houve um aumento de 1.216%. O que quer dizer aumentar 1.216%? Quer dizer multiplicar por 12. Quer dizer, na verdade, aumentar 1.200 quer dizer multiplicar por 13. Multiplicar por 13. Então, nos últimos 30 dias, multiplicou por 13 os focos de incêndio nos estados do Amazonas, Acre e Rondônia. 8, infraestrutura. Da malha rodoviária federal com algum contrato de manutenção, 93,66%, ou seja, quase aquele 1 em cada 20, tem, 19 em cada 20 não tem. Tá? 19 em cada 20 não possuem serviço de prevenção e restauração de rodovias, sendo servidas apenas pelo famoso tapa-buraco, aquela enfeitada. 9, habitação. O governo federal zero, as contratações da faixa 1, famílias com renda até R$ 1.800 do programa Casa Verde Amarela. Esse é o governo que não queria dar nada de auxílio emergencial, queria mandar as pessoas para casa durante 4 meses sem receber nada, depois quis dar R$200, é o governo que acabou com a farmácia popular, é o governo que acabou, a gente está vendo, com um programa que era o programa que permitia que pessoas que ganhavam até R$1.800, ou seja, a primeira renda, tivessem em sua casa. Então, o alvo desse governo, foram os mais pobres do Brasil desde o começo. 10, transparência. Mais de um quarto dos pedidos, 26,5% dos pedidos de acesso à informação requisitados ao governo federal, com base na lei de acesso à informação, foram negados por decretação de sigilo, número 4 vezes superior à gestão federal anterior. É por isso que o Brasil tem cada dia mais piorado no ranking de corrupção mundial. A colocação está sendo cada vez pior e a gente tem mostrado isso aqui também, cada vez menos transparente. E, por fim, relações exteriores. O Brasil deve a cifra recorde de 5,5 bilhões em aportes obrigatórios juntos a organismos internacionais, dos quais, por exemplo, a ONU. O Brasil virou um mal pagador, o Brasil virou um caloteiro, o Brasil ficou um país com uma fama ruim em todos esses organismos que juntam todos os países para sentar na mesma mesa, seja a ONU, a OMS, enfim, você tem vários, né? E isso, é claro, atrapalha todo mundo, atrapalha quem tem empresa, atrapalha quem quer fazer negócio, atrapalha a diplomacia brasileira, atrapalha tudo. Então, gente, esses 11, isso é o resumo, tá? O relatório, no final do post, ele dá o link pro relatório. Isso é o resumo. Quem quer acreditar que o Bolsonaro não deixou o país em terra arrasada, acredita, até porque é a época de acreditar em Papai Noel, é a época de acreditar em rena voadora, é a época de acreditar em um monte de coisa, entendeu? Mas é nesse nível. Acreditar
que Bolsonaro e Guedes não deixaram o país terra arrasada, mostra o seguinte. Primeiro, meu irmão, tu vive na bolha da galera dos Jardins, do Leblon, da galera muito rica. Tu vive nessa bolha, porque o país está terra arrasada. O país está terra arrasada. Segundo, o alvo foram os mais pobres. O alvo do Guedes, o alvo do Bolsonaro, o alvo do Salim Matar, que estava no governo, o alvo de todos os caras que passaram. Travou, a gente perdeu o Edu, daqui a pouquinho o Edu volta pra gente continuar, mas acho que voltou, Edu, desculpa. O alvo dessa turma toda foi quem ganha muito pouco no país. Então, é um relatório muito contundente, mas é uma postagem muito contundente, e eu acho que as pessoas deviam, enfim, deixar cair essa ficha, sabe? A gente tem